Estamos de volta. Vamos trabalhar um outro item como sendo um mecanismo do ego, a introjeção. Nós saímos anteriormente da projeção. Agora nós entramos na introjeção. São situações diversas, eu diria até antagônicas. Mas antes vamos acalmar, serenar. Muito bem. Com Jesus sempre com Jesus. Primeiramente, eu quero agradecer aqueles que nos acompanham neste nosso humilde canal, deixando a sua manifestação de agrado. Lá existe os recursos do sininho, os recursos da inscrição. Façam isso. Não por mim, mas pela doutrina espírita. Essas posturas que o YouTube oferece, se inscrever, o sininho, entende? Vai fazendo com que o nosso canal se torne cada vez mais relevante para o YouTube, né? E com isso, quem ganha não sou eu, não. Quem ganha é a doutrina espírita, porque a finalidade precípua deste nosso humilde canal é difundir as obras da doutrina espírita, muito em particular, nesse primeiro período nosso, as obras psicológicas de Joana de Ângeles, porque a doutrina é vasta e nós optamos por estas obras para enaltecer o trabalho maravilhoso deste médium Divaldo Pereira Franco e deste espírito de alta envergadura espiritual na sua trajetória, que acredito que todos devam conhecer, a trajetória do espírito Joana de Ângeles. Vamos iniciar o nosso trabalho repetindo ou lendo o que Joana nos diz no início dessa mensagem. Outro mecanismo de disfarce do ego é a introjeção. Veja bem, outro disfarce. Quando nós estamos sob a égide do ego, sob a ação do ego, nós nos tornamos pessoas cheias de máscaras, pessoas amputadas, pessoas irreais, porque ele esconde aquilo que verdadeiramente nós somos. Porque quando nós nos mostramos verdadeiramente como somos,
nós nos libertamos. Para isso, nós sufocamos o ego, porque nós nos tornamos pessoas holísticas, pessoas que mergulham no universo da criatura humana, nos tornando parte. Nós somos parte. Nós não somos um, nós somos uma parte do todo. O ego não gosta. O ego gosta dele ser ele aparecer. E no nosso caso não é a nossa finalidade. A finalidade nossa é nos tornarmos pessoas holísticas, participando da criatura e do Todo-Poderoso, né? Do Todo-Universo. Outro mecanismo de disfarce do ego é a introjeção, que se caracteriza com a conscientização de que as qualidades das pessoas lhe pertencem. Prestem atenção. As qualidades das pessoas lhe pertencem. Os valores relevantes que são observados noutrem são traços do próprio caráter, construindo uma armadilha, ou seja, defesa do ego. Ele simplesmente adota aquilo que não lhe pertence, incorpora e faz-se passar por aquilo que ele não é. Entende? Muito comum. Muito comum. As pessoas se passam pelos super heróis, né? Começam a imitar. Vou citar um fato muito curioso na minha adolescência. Nós éramos um grupo de 8 pessoas, né? Onde 3 eram da mesma família, meus irmãos, eu e mais 2, né? E os 5 outros eram de outras famílias. Essas 8 pessoas constituíram um conjunto musical. Isso na década de 60, viu, meus irmãos? Na década de 60. E esse conjunto rodou o estado de São Paulo, penetrou em região do Mato Grosso, foi no Paraguai, né? E tocou na televisão. Ganhamos alguns concursos que foram nos presenteados com alguns troféus, né? Éramos um conjunto vocal de dança, né? Tocávamos em bailes e essas coisas, entende? Conjunto de dança. Mas era um conjunto vocal muito harmonioso. Éramos em 6 vozes, né? E 2 que eram técnicos do conjunto, né? Muito bem. Nesta época, nós imitávamos os artistas. É gracioso, porque meu irmão tinha um tupete, eu tenho um irmão gêmeo, ele tinha o tupete do Elvis, e fazia questão de passar um produto chamado fixador Bourbon, que mantinha o tupete armado. Eu, por sua vez, tinha uma costeleta exagerada. Naquela época, hoje eu tenho barba, mas naquela época a costeleta vinha até aqui assim, cheia, né? Cabelo comprido.
mas éramos criaturas educadas, cantávamos muito bem e tocávamos muito bem. Mas nós imitávamos, nós introjetávamos, colocávamos a vestimenta dos ídolos da época. Ídolos. The Beatles, Elvis Presley, Rolling Stones, The Mamas and the Papas e assim muitos outros, né, que misturavam a nossa personalidade. Nós não tínhamos nem conhecimento, nem a preocupação de querer sermos como nós éramos. Nós queríamos ser como os nossos ídolos eram. Uma infantilidade. Mas eu tinha o que na época? Eu tinha 16 anos. Que maturidade eu tinha? Nenhuma maturidade, né? E assim foi. Foram aproximadamente 10 anos vivendo assim, neste conjunto musical, né? E copiávamos. Até copiávamos o vocal. Entende? Nós éramos um conjunto vocal de 5 vozes. 5 componentes cantavam. Só não cantava o baterista, entende? Mas 5 demais outros componentes cantavam. E era um conjunto vocal muito harmônico, bonito de se ouvir. Nós até fizemos uma gravação e tínhamos essa gravação até alguns anos atrás. Mas a gente ouvia depois, falava, meu Deus, olha, igual a The Mamas and the Papas. Entende? Copiar. Introjeção. Entende? Faz parte. Só que nós tínhamos na época 16 anos. Nós não tínhamos ainda a germinação da personalidade formada. Voltaremos.